14, domingo, quarto domingo, Salmo no quarto. O Salmo começa com uma declaração de orgulho para aqueles que não creem em Deus. Diz o insensato, algumas versões vão trazer, diz o nécio, diz o tolo, não há Deus. O Salmo 14 ele foi escrito mais ou menos há 993 anos antes de Cristo. E é uma declaração, e não é uma declaração profética, mas ela é no sentido de aponta para algo que se cumpriu em 1882. Não significa que de 993 até 1882 não havia pessoas que declaravam que Deus não existia. Existia. Existiam pessoas assim, né? Que declaravam. Mas em 1882, pela primeira vez, numa obra de Nietzsche chamada Gaia Ciência, ele decretou a morte de Deus. Como eu disse, embora antes de Nietzsche ele não tenha sido o primeiro a declarar ou desacreditar a existência de Deus, sua frase se tornou famosa e passou a ser ecoada pelo mundo afora. Um hino dos tolos, o hino dos insensatos. E especialmente, lembrando que nessa época, o iluminismo estava avançando, né? A ciência e o iluminismo estavam avançando. Quando Nietzsche disse isso, né? Que Deus está morto, que é a declaração do livro, quando ele declarou isso, ele estava mostrando que a crença em um Deus único é algo que dá como base nos valores da sociedade ocidental. Então, aquelas outras sociedades, elas não deveriam acreditar que Deus existe ou que Deus vive, que a ideia de um Deus único, absoluto, era apenas uma base para a moralista, né? Uma base moralista para a sociedade ocidental. Mas o tolo, né? Ou o insensato, como a maioria das versões traduzem, a palavra, na verdade, a palavra Nabal, né? Ela significa perversidade agressiva. Ela é exemplo perfeito, né? Existe um termo na teologia chamada epitomizada. Ela é epitomizada na pessoa de Nabal. Lá em 1 Samuel 25, versículo 25, diz que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice acompanha. Eu, porém, esta só serva, não vi os rapazes que o meu Senhor mandou. Então, a própria esposa de Nabal, Abigail, está dizendo, olha, Davi, não leve em conta o meu marido, porque ele é tolo. O sentido do nome dele, o significado do seu nome é tolo. É insensato. E então, podemos dizer que o credo do insensato é não a Deus. Quando falamos do credo apostólico, né? Geralmente, nós não decoramos o credo apostólico, mas a primeira frase é cremos em Deus. O credo do tolo é não a Deus. E por que ele declara que Deus não existe? É porque ele não quer que haja um Deus e assim, negando a existência, numa atitude racional, ele vive sem nenhum tipo de moralidade. O insensato, ele, ao declarar que não há Deus, ele está dizendo que, primeiro, ele diz que é uma pessoa onisciente, ele diz que conhece todas as coisas. O ateu, né, que geralmente é declarado, aquele que fala que não crê em Deus, na existência de Deus, as pessoas olham como alguém que sabe todas as coisas, né? Então, ele diz que sabe todas as coisas, e assim, sabendo de todas as coisas, é impossível haver um Deus além dos limites do conhecimento, daquele conhecimento que ele adquiriu. Também ele se diz que está presente em todos os lugares, de certo modo onipresente, então ele
ele em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele declara que é impossível que exista Deus, porque ele não viu Deus em nenhum ponto do seu conhecimento ou do universo. Eu não lembro qual foi o astronauta que, chegando à Lua, disse, né, cheguei até aqui e não vi Deus. Né? E é tolo, porque justamente está vendo Deus na obra da criação. A atitude dessas pessoas ignoram as maravilhas da criação divina, a vastidão do universo. Nós vimos já várias vezes vídeos, filmes, né? As constelações, as estrelas. Quando o ano passado, né, foi feito o culto de louvor, que aquele irmão pegou o texto de Jó que fala que as estrelas cantam e pegou o som das estrelas e compôs um hino, né? Mostra, nós vivemos uma cidade onde que a luz das ruas, dos automóveis, a poluição, ela esconde um pouco as estrelas, mas quantas vezes você sai um pouquinho para mais fora da cidade e você vê a imensidão do universo, as estrelas, a lua, né? Hoje estava olhando a lua, ela é crescente agora, né? Nunca sei quando é crescente, quando é minguante, mas aquela lua que parece um sorriso. Eu olhei, fiquei olhando para ela assim, Deus é maravilhoso, né? O ciclo lunar que interfere em toda a natureza. Dizem que até no corte do cabelo, aí não sei, né? Mas na natureza, nas marés, a gente sabe que ela interfere. Mas a atitude do tolo ignora as maravilhas da criação, a vastidão do universo, os movimentos incrivelmente precisos de cada planeta, a capacidade da Terra se manter viva, né? E manter não apenas a Terra viva, como manter também aqueles que habitam nela, manter com vida. O funcionamento minucioso do corpo humano, a complexidade que é o corpo humano, uma coisa extraordinária, que a gente, mesmo sendo leigo, né, quando estudamos um pouco da anatomia humana, o cérebro, os músculos e tudo mais, né, é tão perfeito. Nada foi feito por acaso. Deus colocou cada componente, cada órgão do corpo humano no seu lugar, porque tem um propósito, né? Por que o olho está bem na frente, na altura aqui? Imagina se o olho fosse no ouvido. Ele está falando assim, né? Então Deus é perfeito em pequenos detalhes, mas o tolo diz que não a Deus. Se você for olhar, por exemplo, a capacidade da Terra de manter a vida, um teólogo chamado Henry Bosch, ele destacou os seguintes exemplos de como Deus planejou tudo de modo detalhado e maravilhoso. Diz ele: a Terra gira em torno do eixo a uma velocidade de aproximadamente 1.600 km por hora. Se girasse um décimo dessa velocidade, ou seja, a 160 km por hora, nossos dias e noites seriam 10 vezes mais longos e haveria períodos alternados de calor e frio tão insuportável que seria impossível a existência de vegetação. Se a Terra fosse tão pequena quanto a Lua, a força da gravidade não seria suficiente para manter a atmosfera adequada das necessidades do homem. Nós não teríamos nem condições de respirar. Se fosse tão grande como os planetas Júpiter, Saturno ou Urano, a gravidade intensa tornaria a movimentação humana quase impossível. Né? Ou seja, né? Nem pouca gravidade, nem muita gravidade. Deus colocou na Terra de maneira equilibrada para que nós pudéssemos justamente viver equilibrados, né? Se tivéssemos, continua ele falando, se tivéssemos tão perto do Sol como Vênus, não sobreviveríamos por causa do intenso calor. E se estivéssemos distante como Marte, morreríamos congelados. E ele conclui, sem entrar na questão do volume de água do oceano, o fato é que tudo isso que mencionei tivesse ocorrido, não tivesse ocorrido, desculpa,
O fato é que se tudo isso que mencionei tivesse ocorrido, não existiria vida. Então, a Bíblia, ela declara que o ateu é tolo, porque ele não consegue enxergar a mão e a obra de Deus na própria natureza. E aqui não é questão de falta de inteligência, falta de TI, não. Pessoas que são consideradas inteligentes, QI elevado, declaram que Deus existe. Aqui, na verdade, o que falta a essas pessoas é a moralidade, é questão de moralidade, falta de moralidade. Por quê? Quando Nietzsche matou Deus, ele libera a humanidade a viver do jeito que bem entender. Por isso, o versículo 1, quando ele declara que o tolo diz que não há Deus, ele completa: são corruptos e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Ou seja, por eles declarar que Deus não existe, eles estão livres para viverem de forma abominável, de maneira corrupta, pecaminosa. Então, ele declara, né? Tem se corrompido. Não há ninguém que faça o bem. Aliás, a declaração que nós temos também em Romanos. Sem Deus, a pessoa passa a viver sem um código moral. Então, por que ela não, por que ela mata, né? Se não houvesse Deus, não tem que prestar conta a ninguém, não seria crime, porque Deus não existe. E Deus colocou um código de moralidade no ser humano ao ponto de que as autoridades, elas mesmas punem aqueles que tiram a vida do outro, aqueles que subtraem alguma coisa, algum objeto de valor, rouba alguém, né? Ela vai punir, porque é imoral agir dessa maneira. E é interessante como existe uma ligação entre a crença e a moralidade, né? É observado que quanto mais baixo o conceito de Deus, maior a imoralidade. As pessoas que não creem em Deus, ou creem em um Deus que não tem nenhum tipo de contato com o ser humano, a imoralidade aumenta. Você percebe que as pessoas que se afastam de Deus, elas se tornam imorais. As pessoas que foram criadas na igreja, elas acabam se tornando imorais, vivendo vidas promíscuas, pecando. O Júbilo, essa semana em casa, ele usou várias vezes a expressão, e eu coloquei aqui, pecando com força. Não sei o que significa isso, mas quer dizer, com prazer, né? E existe uma ligação também estreita entre o credo e a conduta. Ou seja, quando a pessoa crê em Deus, a sua conduta é modificada. Mas quanto mais baixo o conceito de Deus, mais baixa é a moralidade. E aí, tanto o ateísmo como o gnosticismo se relacionam a uma vida corrompida. Um outro teólogo chamado Barnes, ele observa assim: muitas vezes a crença da inexistência de Deus tem como fundamento o desejo de levar uma vida perversa. Que eu falei, né? A pessoa não crê em Deus, que Deus existe, então ela pode, sim, ela se sente à vontade de viver uma vida perversa. Ou então ela é adotada por aqueles que vivem desse modo como objetivo de manterem a sua depravação e evitarem o medo e o castigo do futuro. O cara não vai ter medo do futuro porque não existe Deus. Pessoas, muitas vezes, até mesmo pessoas que já ouviram o Evangelho, elas abandonam a fé, deixam de lado a comunhão com os irmãos, elas vão se afastando de Deus e acabam vivendo vidas imorais. Não apenas o tolo, o insensato, que declara que Deus não existe, mas aqueles que abandonam a fé, da mesma forma, vivem vidas imorais. Se Deus não existe, diz o tolo, não vou ter que prestar contas a ninguém. E olha o bloco de 12 características do ímpio, no versículo no Salmo 14, né? Características do ímpio, do nécio ou do ateu.
Primeiro, no versículo 1, diz: negam a existência de Deus e por isso vivem uma vida de corrupção, praticam abominações. No versículo 2, não têm entendimento. No versículo 3, são desviados da verdade, se fizeram imundos e não praticam o bem. No versículo 4, praticam a iniquidade, maltratam o povo de Deus, não invocam a Deus, não têm conhecimento de Deus. E no versículo 6, frustram o direito dos pobres. Então, a consequência daquele que declara que Deus não existe é uma vida corrompida pelo pecado, de imoralidade, e, como diz o texto, de abominação diante de Deus. O versículo 2 e 3 declara: do céu o Senhor olha para os filhos do homem para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos, todos se desviaram injustamente, se corromperam, não há quem faça o bem, não há sequer um. E é interessante, quando Pedro estava lendo, eu lembrei de um filósofo, eu acho que é o Diógenes, né? Que saiu com uma lanterna na rua procurando um homem justo. Deus já falava que ele olha para a humanidade, ele olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há quem tem entendimento, se há quem busque a Deus. Não existe um só homem ou uma só mulher que tenha sabedoria capaz de levá-los a buscar o Senhor. O ser humano, em seu estado pecaminoso, no seu estado de miséria, entregue aos seus próprios caminhos, não busca a Deus. E Paulo fala isso lá em Romanos 3, né? Versículo 10 a 12. E ele busca da passagem de Salmo, ele declara, versículo 10 a 12, como está escrito, não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Então, não há o homem sem reconhecer Cristo como Salvador. Ele pode até fazer o bem, mas esse bem não é suficiente para levá-lo à salvação. O que declara Paulo aqui, que ele copia do Salmo de Davi, mostra como o pecado afetou a humanidade inteira. E somente por meio do Espírito Santo é que o homem vai se conscientizar da sua necessidade de Deus e da salvação que ele oferece. Como falamos hoje na escola dominical, né? A universalidade do pecado. Com Adão, todos pecaram. E não adianta o homem dizer, o pecado foi de Adão, não meu. Então, tira o pecado de Adão, você vai ter os seus pecados. Todos os seus pecados estarão sendo vistos ali. Porque a palavra de Deus diz que não há quem faça o bem. Como declara aqui no Salmo, os filhos dos homens, Deus olha e não vê quem tem entendimento, ou quem busca Deus. Por natureza pecaminosa, o homem não busca Deus se o Espírito Santo não tocar o seu coração. O Espírito Santo é que vai convencer o homem do seu pecado. E aí ele vai reconhecer a necessidade de um Salvador. Os que negam a Deus, os nécios, eles se apostatam de Deus e se tornam moralmente corruptos. Alguns até em vida de devassidão mesmo. Porque esses homens, ao não crer na existência de Deus, acabam assumindo o controle da sua própria vida e acabam vivendo por sua conta e risco. E como nós vemos aqui, Deus não encontra ninguém que faça o bem, até mesmo o ato mais bondoso. Às vezes você fala assim, a Bíblia diz que não há quem faça o bem, como vimos em Romanos aqui no Salmo. Mas não há quem faça o bem. Não. Tem muita gente boa fazendo bem por aí. Mas até mesmo o ato mais bondoso do mundo é manchado e corrompido pelo pecado. Não adianta. O ato mais bondoso, a pessoa que você possa imaginar que faça a coisa mais generosa nesse mundo, ainda assim, como Isaías nos diz, ali em Isaías 64:6, é trapo de imundície. Porque se desviaram de Deus, se tornaram imundos.
Mesmo que o homem reclame que não é bem assim, que sim, existem pessoas, e aí vão trazer uma lista de gente, como, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, é um exemplo que eles vão trazer, né? Oh, não, mas ela se dedicou ao pobre, né? É interessante que no curso que estou fazendo, das síndromes que existem, né, dos transtornos, do borderline, que é quando a pessoa ela se apodera de alguém para ser observada pelos outros, para ser ela chama a atenção dos outros, se apoderando de alguém. Ela toma posse de alguém e ali então ela se coloca como a coitadinha. E foi um doutor, né, doutor Renan, ele falou, olha, Madre Teresa de Calcutá tinha síndrome de borderline. Por quê? Os pobres eram dela. Ela se vitimizava nos pobres. Pessoas vão se vitimizar em outros. E aí vão procurar fazer o bem. Ah, mas ela é uma santa. Né? E alguém já declarou que, aí já é, não sei se é especulação ou não, mas que ela usava os pobres para o seu próprio bem. É borderline. Né? Então, outra pessoa que pode estar sendo visto como alguém que faça o bem, muitas vezes, gente, em rede social, hoje em dia, você vê muito isso. Alguém vai na rua lá e dá dinheiro para alguém. Né? Vem com um negócio escondido aqui dentro de R$ 500. Você prefere isso ou aquilo? E a pessoa geralmente prefere o que está vendo. Então, ela deixa de ganhar R$ 500, ou outro que vai lá e ajuda o pobre, se destaca ali, quer ser visto, mas tem um propósito, né? Propósito de ser visto, receber likes e não realmente de agradar a Deus. As nossas boas obras só serão realmente agradáveis a Deus se forem feitas na instrução da palavra de Deus, com a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Não adianta a igreja sair entregando sopão se ela não faz isso com demonstração de amor e compaixão à alma perdida. Porque serviço social todas as religiões fazem. E pessoas se garantem, né? Desculpa, as pessoas acham que com isso vão se garantir no céu, porque estão fazendo o bem. Mas a Bíblia declara não a quem faça o bem, porque o melhor, a pessoa que mais faz o bem ao próximo ainda tem nela o pecado. E ela precisa confessar Cristo como Salvador para ter uma transformação de vida. Pode continuar fazendo bem, mas agora com uma perspectiva diferente. Que faz para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, não para ser vista, notada e receber likes e seguidores, né? Até mesmo as melhores obras do homem são inválidas para Deus, para que ela possa receber a eternidade. Como falei, Isaías 66, 64, 6 diz: obras do homem como trapo de imundícia, não serve para nada. Vai sujar mais ainda. Se você vai limpar o chão com um pano sujo de barro, você vai sujar mais o chão. Você tem que pegar um pano limpo. O que Deus está declarando é que, olha, a sua obra é imunda ao ponto de que, mesmo boa obra, ela não vai agradar, não vai satisfazer a Deus. Não significa que nós não vamos fazer boas obras, mas, como eu disse, com a perspectiva correta, para a glória de Deus. E o salmista continua, então, no versículo 4. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade? Que devoram o meu povo como se comessem pão? Davi está dizendo que tais homens tratarão e tratam os seus semelhantes com desprezo e crueldade, pisando em cima. Comem o povo como comesse pão. Provérbios 30, 20 relata da mulher adúltera. Olha o que diz o Provérbios 30, versículo 20. O cam... Tal é o caminho, vamos ler o 19. O caminho da águia do céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com a moça. Tal é o caminho da mulher adulta. Come, limpa a boca e depois diz: não fiz nada. Na verdade, no versículo 18, né? Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, quatro que não entendo. Então, ele vai falar o caminho da águia, o caminho da cobra, do navio
e do homem com a moça. Aí ele diz, tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Qual o problema? Como eu disse hoje de manhã, né? Meu irmão muitas vezes aprontava lá, você ia falar com ele, o que eu fiz? Não fiz nada. Eles não vêem nenhum problema em agir de maneira violenta, extorquindo ou roubando, ou como a gente vê esses nossos representantes do governo desviando verba da saúde para o seu próprio bolso e ainda alega, não fizemos nada, não. Esse é o homem que não crê em Deus. Ele simplesmente acha que não fez nada de errado, que não faz nada de errado. Não sente o peso do pecado e, por isso, não sente necessidade de buscar ao Senhor, ignorando o convite lá de Isaías 55, versículo 6, 7, que tais pessoas ignoram quando ele diz, busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, o seu mau caminho, e o homem mau, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. O tolo, o insensato, aquele que não crê em Deus, ele fala, não, eu não fiz nada, não tem nada de errado comigo. Ou às vezes, tem um monte de gente que faz coisa pior do que eu. Mas o convite de Deus é para que voltem, abandone o seu caminho, abandone o seu pecado. Confessem Cristo como seu Salvador. Porque ao ignorar a bondade de Deus, eles não querem invocar o perdão de Deus. Agora, tais pessoas não ficarão impunes. Tais pessoas, né? Para essas pessoas, a severidade de Deus será a dura realidade que os despertará tarde demais, quando já não haverá mais tempo para se arrepender. Olha o que diz o versículo 5. Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. O perverso, o tolo, o ímpio, aquele que não crê que existe um Deus, que pratica abominação ao Senhor, que prejudica as pessoas, Deus diz que ficarão tomados de grande pavor. O inferno não é uma história que a gente conta para assustar criança. O inferno é uma realidade. O Senhor Jesus Cristo falou várias vezes do inferno. E tais pessoas passarão a eternidade em grande pavor. Grande pavor para aqueles que negam a existência de Deus. Grande pavor para aqueles que rejeitam a Deus. Agora, não se engane, tá? Não apenas os ateus, mas mesmo aqueles que até dizem acreditar em Deus, mas não guardam os seus mandamentos, não se submetem a Ele. O Senhor Jesus Cristo disse ali em João capítulo 14, versículo 15, é uma regra básica da fé cristã. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. É básico, se vocês amam, se vocês creem em mim, se vocês aceitarem a oferta que eu estou oferecendo na cruz pelos seus pecados, vocês vão guardar os meus mandamentos. Mas quantas pessoas dizem que creem em Deus, mas não querem observar, não querem andar de acordo com os estatutos do Senhor? Vivem por conta própria, creem em Deus, mas não se submetem a Ele. Tem muitas pessoas. Você pode procurar por aí na rua, entre alcoólatras, prostitutas, até mesmo bandido que carrega crucifixo aqui, né? Tatua nos braços, creem que Deus existe, mas não se arrepende de seus pecados, não observa os mandamentos de Deus. E a palavra de Deus diz que tais pessoas, né? Elas são tão abomináveis a Deus quanto aquele que declara que Deus não existe. Agora, por outro lado, aqueles que creem em Deus, que confessam Jesus Cristo, a essas pessoas há uma promessa da presença eterna de Deus. Ao final do versículo,
Deus está com a linhagem do justo. Deus estará com o justo. Deus estará com aqueles que confessam Cristo. Deus estará com aqueles que creem na sua obra. Deus está com aqueles que professam o nome de Jesus e vivem para a glória dele. Essa não é apenas uma conclusão, mas é uma esperança para toda a nossa vida. Cremos em Deus, apesar de todos os apertos, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos na vida. Sabemos que nós estaremos na linhagem, pertencemos à linhagem do justo estaremos com Deus para sempre. O salmista ele termina com uma oração. E essa semana, na conferência, nós ouvimos a respeito disso, né? Da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. O salmista ele declara como um suspiro, né? Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel se encherá de alegria. Essa oração que o salmista faz, ela lança uma esperança futura para Israel. Haverá salvação para Sião. Nós sabemos disso no quadro da escatologia, que Cristo voltará para buscar a sua igreja, né? E depois daquele processo de tribulação, Israel será salvo. Os que sobreviverem, né, àquele período. Será um grande dia quando o Senhor Jesus Cristo vier de Sião para libertar o seu povo e salvar o seu povo, salvar Israel. E aí então Israel vai regozijar grandemente quando ele, né, os santos de Israel, salvos por Cristo, forem resgatados. Né? Tinha um cântico antigo que nós cantávamos, né? E assim voltarão resgatados de Sião. Ou algo parecido, né? A alegria do povo de Israel quando reconhecerem o Messias como seu Salvador. Nós já temos o privilégio de reconhecê-lo. O judeu hoje precisa reconhecer Cristo como seu Salvador. Mas haverá naquele período de tribulação um tempo em que aqueles que sobreviverem a esse período serão salvos, porque reconheceram o Messias, Jesus Cristo, como o Salvador. Davi ele anseia pela restauração do povo de Israel e pela vinda da salvação de Sião, a cidade sagrada de Jerusalém. Nós ansiamos não pela salvação, porque já somos salvos, mas ansiamos sim pela vinda do Senhor Jesus Cristo, para que ele possa vir buscar a sua igreja. Numa das mensagens que foi do Roger Lieb, eu achei engraçado, ele falou assim, ainda tem 2 segundos, Jesus pode voltar. E saiu, né? Assim. Como querendo dizer, olha, mas você não... Eu posso nem descer do púlpito, que Cristo voltará para buscar a igreja. Os salvos, como diz no versículo 4, no versículo 5, né? Estarão com o Senhor. A linhagem do justo estará com o Senhor. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, quando fizer a convocação do céu para chamar os seus, estaremos com ele. E Israel, então, terá que experimentar anos de dureza, né, de tribulação. Mas aqueles que sobreviverem serão salvos, por reconhecerem Cristo como seu Salvador. Não como alguns estão pensando em fazer um bunker, né? A gente tem visto muito isso. Milionários estão fazendo bunkers. Milionários estão construindo bunkers na Nova Zelândia, que é o lugar mais distante do planeta. E se acontecer alguma coisa terrível lá, vai ser o último lugar a ser atingido. E os bunkers deles são praticamente uma cidade. Não adianta isso. Se não tiver reconhecimento de Cristo como Salvador, sofrerão a pena de rejeitarem Jesus Cristo como o seu Salvador. Embora alguns digam que Davi possa estar se referindo à restauração de Sião do cativeiro da Babilônia, né? Esse salmo aqui está falando aqui, porque Israel é cativo dos babilônicos, mas na verdade ele está apontando para o dia da expectativa da redenção final. Então, finalmente, haverá o grande livramento, quando lá, só adiantando aqui, né? No Salmo 122, quando aquele povo, eles vão declarar
Desculpa, Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? Socorro vem do Senhor. Então, quando Israel olhar para, estiver apertado, estiver encurralado, eles vão olhar para os céus e verão o socorro para eles, né? E essa é uma preciosa promessa para o povo de Israel. Embora o mundo cada vez mais possa se voltar contra Israel, né? A gente tem visto isso todos os dias. As pessoas nem sabem o que odeiam, mas odeiam Israel. É incrível, né? Por que você é contra Israel? Ah, porque eles são um genocida, mas são mesmo. As pessoas não sabem. Então, cada vez mais as pessoas se voltarão contra Israel. E Jesus virá para resgatar a Israel. Também o Salmo 126, ele estava no 122, pula aí para o 126, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grande coisa o Senhor tem feito por eles. O mundo verá Deus agindo em favor de Israel. Mas para isso, né, você tem que esperar aí chegar no Salmo, no Salmo no quarto, 126. Ainda vai, pelo meu cálculo aqui, daqui 122 quartos, domingo, né? Nós chegaremos lá. Talvez o Senhor Jesus até volte antes disso. Mas o fato é que haverá um dia assim que Israel será restaurado. A sorte de Sião será restaurada. Mas o que nós, por esse momento, precisamos saber é que sim, Deus existe. Existe um Deus. Um Deus que se preocupa com os seus. Mesmo nos momentos de aflição, podemos perceber e sentir a presença dele em nosso meio, estando conosco. E quem nega a sua existência é tolo, é nécio, passará a eternidade longe dele. Como eu disse, não é apenas o louco ateu que nega Deus. Infelizmente, muitos, embora digam que Deus exista, vivem como se Deus não existisse, pois negam a existência de Deus quando rejeitam os mandamentos, não praticam a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, não priorizam a comunhão com os demais irmãos, quando acham que podem viver do jeito que bem entendem. Ah, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, mas vivem a vida por conta própria, não tem valor, não sentem, né, prazer das coisas de Deus, não sentem desejo de estar na presença de Deus com os irmãos. Olha que Tito fala, né? Lá em Tito capítulo 1, versículo 16, na verdade, Paulo que está falando a Tito, né? Olha o que ele diz no versículo 16 de Tito 1, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Olha, eu creio em Deus, Deus existe, mas eles negam na prática, porque o que praticam não valida, né? Ou não autentica aquilo. Olha, eu creio em Deus, aí eu vou ver uma vida de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, submissa à vontade de Deus, de acordo com o que a palavra de Deus me ensina, como eu devo viver. Então, eu estou autenticando a minha fé na pessoa de Jesus Cristo. Ah, não, eu creio em Deus, mas a minha vida é completamente virada, né? Eu venho na igreja, mas dia de semana, minha vida no dia a dia, o meu pessoal, o meu particular, é uma vida completamente distante de Deus. Paulo fala para Tito, ó, essas pessoas conhecem Deus. Às vezes conhecem mais do que nós. Mas negam por medo daquilo que fazem. Ou seja, a prática da vida nega o que ela fala pela boca. Ainda João, 1 João, capítulo 2, versículo 4 a 6, o apóstolo João, ele vai dizer: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado.
o amor de Deus, tem sido aperfeiçoado nele o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então, como nós podemos confirmar que cremos em Deus? Andando nos seus caminhos, observando os seus mandamentos. Cabe a cada um de nós confessar o nome de Cristo, né? Cabe a cada um de nós estarmos na presença dele, como vimos no versículo 5, andando na presença dele como justo, né? Deus olhando para nós como pessoas justas, não na nossa própria justiça, mas justificados por meio da obra que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Então, ao olhar para nós, Deus vê a marca do sangue de Jesus Cristo. Então, temos certeza que participamos da linhagem dos justos. Que Deus nos abençoe. Possamos cada vez mais proclamar as boas novas de salvação, não apenas por meio das nossas palavras, mas pela maneira que nós vivemos, né? Nosso comportamento. Alguém já disse que a pessoa ela fala mais pelos seus atos do que pelas suas palavras. Os seus atos falam mais alto do que suas palavras. Pode berrar em praça pública: Deus existe, Jesus Cristo morreu na cruz, mas meus atos berram mais alto ainda, se eu não faço aquilo que eu estou declarando ser a verdade. Que Deus abençoe, possamos viver para a sua glória. Amém?